Jesus. Amém? De fato, as coisas de São Luís é base de oração. Lá é plano, né? A diferença lá é esse dia de centro aqui e voltei para casa cansado. Lá é tudo plano, né? Então você não gasta energia para subir, mas tem as suas desvantagens no sentido de lugar, às vezes o abandono. Por isso a gente precisa, às vezes. Eu passei esse dia numa rua lá, buraqueira lascada, e a irmã estava dentro do carro, a gente estava levando ela, e aí todo mundo passa na rua sai chegando, né? Aí eu parei e comecei a orar, Deus, abençoa essa irmã, né? Toca com autoridade para fazer alguma coisa, porque o Deus já faz mais de mês por aqui. E aí eu fiz isso, não falei nada. No outro dia, a rapaz mandaram o cara para o vídeo lá e começaram a fumar uma sala. E ela passou, pastor, chorou ontem, já começaram já. Eu falei, irmã, xingar não resolve. A gente precisa aprender a orar, né? Às vezes tem coisas que nós não podemos fazer, mas se nós orarmos, Deus pode mudar as coisas. Amém? Essa é a diferença. Amém? Hoje sou um pouco sozinho, né? Esposa está em 3 corações, então a gente fica com saudade. A gente não pode ver aqui a minha situação, mas eu tenho que estar com saudade de minha esposa, meus filhinhos. Então tudo é em 3 corações. Amém? Então a gente fica com saudade, né? A gente fica muito longe, né? Amém? Filhos é uma coisa boa, né, irmãos? A gente tem preocupação com eles, né? E a gente nem precisa deles, né? Até a gente ter eles. Depois que você tem eles, você não consegue ter sem eles mais, né? É uma coisa interessante, né? E filho também nos ensina a ser pais. A gente aprende a ser pai quando nós temos filhos. E aliás, não é nem a questão de aprender a ser pai. Na verdade, a gente aprende a ser filho. E a gente descobre que a gente deu tanto trabalho para nossos pais. Amém? Porque a gente vai se descobrir, né? Nós pensamos, a coisa é muito segura. Um dia nós somos os artistas, né? Os filhos. No dia que você se torna pai, né? Você é o espectador. Você começa a assistir a atitude do seu filho igualzinho a sua quando era pequeno. Aí você fala, meu Deus do céu, eu era assim, eu não percebia. Então, tem coisas, por isso que ser pai é uma coisa boa. Amém? A gente aprende algumas coisas importantes. Amém? A igreja lá no Maranhão tem crescido, graças a Deus. Eu falei de manhã, quando começamos a igreja lá, nós tínhamos, era eu, minha esposa e meu filho. Fizemos cultos lá, fizemos santas ceias lá, só era eu, minha esposa e meu filho. A primeira pessoa que veio, e a gente fazia cela na quinta-feira, e acho que domingo a gente fazia culto. E só era eu, minha esposa e meu filho. E você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, você precisa ter fé, porque você precisa crer em Deus mesmo quando tudo é difícil. Amém? E hoje nós estamos com 72 pessoas lá no nosso hall de liderança na igreja, então hoje já é um desafio muito maior. Amém? E você tem que pregar com ousadia. Não adianta você pregar, né, quando está com uma multidão. Deus quer ver a nossa fé quando você não tem ninguém, quando você não tem nada. Eu lembro quando o pastor Renato me ligava assim, vem para cá, você vai se desanimar, você vai se esmorecer aí. Eu falei, pastor, você não me conhece. Não desanimo não. Amém? Há uma coisa que eu sempre falo, às vezes a gente precisa ressaltar. Nós não podemos, pessoal, se você não pode medir na condição que eu estou. Porque a condição que a gente está, às vezes, é tão difícil. E alguém pode nos medir, olhar para nós e ver que a gente não tem nada. Eu falei assim, não me meça assim. Me meça, na verdade, dentro da promessa de Deus. Amém? Porque o que sou hoje não significa nada. Mas o que vamos ser amanhã, isso sim é que é o mais importante. Amém? A gente tem que ter essa mentalidade. Às vezes a condição nossa faz que alguém tenha um pré-julgamento sobre nós. Mas a promessa de Deus é muito maior. Amém? Tenha fé no teu coração, tenha certeza no teu coração. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 20. Mateus capítulo 20, versículo 20. Mateus capítulo 20, versículo 20. Amém? Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém? Misericórdia é a manifestação para que alguém do lado te ajude. Amém? É uma ou outra ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Então às vezes precisamos ter esse coração.
Mateus capítulo 20, versículo 20. Quem contou diz amém? Amém. Amém. Então vamos ler. Mateus 20 diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que estou para beber? Responderam: podemos. Então lhe disse: beberei o teu cálice, mas o sentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? As tuas olhos. Senhor, nós queremos, Pai, pedir a tua graça. Deus, pedir a Deus que o Senhor venha abrir os nossos olhos, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos compreender, ó Deus, a revelação do coração do Senhor para a nossa vida, Senhor. Venha gerar em nós, ó Deus, a tua palavra, a tua graça, a tua unção, ó Deus, para que tenhamos o entendimento do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos caminhar, ó Deus, à luz da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem gerado em nossa vida e em nosso coração. Em nome do Senhor, abençoa cada um de nós agora, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar com você essa palavra, assim: o reino de Deus é estabelecido por servos. Façam comigo: o reino de Deus é estabelecido por servos. Mais uma vez: o reino de Deus é estabelecido por servos. Amém? Você sabe que servir é mais que apenas fazer algo, né? Amém? Hoje servir é uma coisa que está escassa encontrar servos hoje. Hoje você encontra alguém para fazer um serviço e ele vai e faz tudo aquilo que ele queria fazer, não o que você mandou ele fazer. É verdade ou mentira? Você contrata alguém para fazer um serviço, parece que é ele que vai morar lá, não você. Porque ele faz o que ele quer, não o que você quer. Então servir é uma coisa escassa, porque você manda alguém fazer que ele faz segundo ele não faz segundo você. Mas Deus quer nos ensinar a servir. Sabe que servir é uma arte, né? Servir é uma arte. É mais que fazer algo apenas, né? É honrar aquele que contratou para o serviço. Quando nós estamos servindo, nós temos que ter a ideia que a melhor forma de honrar alguém é fazer aquilo que a pessoa espera, não o que eu quero. Mas a gente, quando servir, não, esse é o melhor jeito. Não, isso aqui é melhor, vai ficar muito melhor. Não, é que a sua ideia não é uma ideia muito boa. Então a minha ideia é melhor do que a sua. Não é assim que as pessoas fazem? Porque as pessoas não têm ideia do que é servir. Mas tem uma coisa interessante nesse texto, né? O reino de Deus visa tratar o servir com grande prioridade. Se tem uma coisa que o reino de Deus deseja fazer, é nos ensinar a servir. Amém? Porque às vezes a gente acha que somos servos, né? Você pode escolher hoje ser não era certo, mas ensinando. Se no mundo servir é algo escasso, o reino de Deus visa preparar servos que servem a Deus, sua casa e sua geração. Então o reino de Deus não visa tratar. O reino de Deus veio para tratar aquilo que na verdade é uma deficiência no mundo. É uma deficiência até em nós, porque não temos às vezes a habilidade de servir, de fazer aquilo que o outro espera. Na verdade, voltamos sempre à nossa ideia, a nossa mentalidade impressa naquilo que estamos expressando, naquilo que estamos fazendo. Por quê? Porque não temos a mentalidade de servir, achando que tem que ser do nosso jeito. Na verdade, tem que ser da minha maneira. Mas servir não é isso. Nós vamos usar algumas coisas. Em primeiro lugar, precisamos compreender a diferença entre filhos e servos. Na salvação ganhamos o direito à filiação e muitos outros benefícios. Em João 12 diz assim: mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. A salvação nos deu vários direitos, como a filiação, perdão, herança em Cristo, vida eterna, morada no céu. A salvação nos deu vários direitos. Um deles é a filiação. Somos salvos, somos filhos por quê? Porque fomos salvos. É um ato da graça de Deus, não é um ato nosso. É um ato da santa
nos tornamos filhos por causa da obra da cruz do Calvário, não por méritos nossos, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nos tornamos filhos. Ser discípulo é uma questão de escolha. João 11,26. Se qualquer homem quer me servir, olha a expressão, se qualquer homem quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos eles devem estar onde eu estou. Se me seguirem, o Pai nos honrará. Então você percebe, ser discípulo, ser servo é uma questão de escolha. Quem quer me servir? O homem, né, no sentido nosso de querer servir. Escuta, servir é uma questão de escolha, de decisão. Não é uma questão de filiação, é uma questão de escolha. Mateus 16:24. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se mesmo, tome a cruz e siga-me. Olha a expressão: se alguém quer vir após mim. Filiação, uma vez salvo, né, nos tornamos filhos de Deus. Mas ser servo, né, ser discípulo do Senhor, ser do seguidor no sentido de fazer as coisas que o Senhor espera que façamos, na verdade é uma questão de querer. Se alguém quer, não é uma questão de imposição, mas é uma questão de decisão minha. Mas todos, quando quiserem servir, trabalhar, ter um ministério, realizar qualquer coisa dentro do reino de Deus, terá que tomar a decisão de se tornar um servo. Amém? Se desejamos fazer as coisas, precisamos aprender a servir. O cristão só pode ser discípulo se ele já aprendeu a servir. Você sabe que às vezes a gente fala: não, sou servo do Senhor, sou discípulo do Senhor. Mas temos aprendido a servir? Às vezes não servimos, escuta aqui, não servimos a vontade de Deus, nem no sentido com respeito à nossa própria vida, quanto mais com respeito aos outros. Quantas verdades que são deixadas para trás, que poderiam mudar a nossa vida, mas nós não obedecemos. Elas vão mudar a nossa vida, mas nós não obedecemos. Nós tocamos a verdade disso em segundo plano, terceiro plano, porque não entendemos. Então, ser discípulo é aprender a servir. Então a gente diz assim: quando é que podemos afirmar que somos discípulos? É se de fato aprendemos a servir. Legal isso aqui, né? Olha aqui comigo. Uma pessoa salva pode escolher nunca servir. Uma pessoa pode escolher ser apenas filhos e não fazer nada. Com isso, vai ser apenas a salvação. Mas se quiser escolher, marcar o seu tempo, terá que se tornar um servo. Amém? Se quisermos realizar algumas coisas, precisamos aprender a servir. Tudo que é realizado no reino de Deus é realizado por servo. Foi por isso que Jesus se tornou servo. Até Jesus se tornou servo. Amém? Jesus era filho, mas todavia, para que pudesse estabelecer o reino de Deus, ele precisou servir. Ele precisou colocar à disposição para servir. Amém? Porque o reino de Deus só pode ser edificado por servos. Primeiro, servir é uma questão de nascimento, ninguém escolhe servir. Servir é uma questão primária, pois tanto na vida terrena quanto na espiritual, a primeira coisa que o ser humano estuda é da sua posição de filho. Você põe a criança nessa, a primeira posição que ela vai estudar é a posição de filho. Mesma coisa no reino de Deus, uma vez salvo, nos tornamos filhos de Deus. Somos moldados agora na imagem de Jesus, que é o Filho de Deus, mas também aguardando Deus na nossa vida. Mas escolhemos uma posição. Então ser filho não é uma questão, não é uma questão de escolha, é uma questão de nascimento. Mas todavia ser discípulo não. É uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Filhos não têm obrigação, responsabilidade, filhos têm direito, cobram economia, cobram heranças, regalias. Filhos argumentam as suas próprias escolhas. Pode perceber? Filhos exatamente assim. Filhos, o filho gosta, né? Por que ele pediu herança? Porque ele era filho. A Bíblia diz que os pais que ajudam aos filhos. Você pode ter filhos que muitas vezes argumentam com os pais. Eles chegam para o pai e apontam na cara do pai, porque eles acham que eles têm o direito. E alguns das mais abusadas é o seguinte: eu não pedi para meu irmão trabalhar com ele. Põe a mão na mesa aí. E acham ruim. E se ele colocar ele, eles batem. Os filhos violentos por aí. Mas você pode ver que a mentalidade é errada. E mesmo aí o que acontece? Por causa de termos uma mentalidade, muitas vezes, no reino de Deus, não entendemos qual é a nossa posição de filho também. Mas não entendemos também a posição de servo. Como é que Deus vai fazer as coisas na nossa vida. Amém? Chegando no reino de Deus, né? Pessoas não colocando Deus no canto da parede. Se Deus não quiser. Não é assim? Se Deus não quiser, eu não vou mais para o culto. Se Deus não quiser, eu não vou mais para aquela célula. Se Deus não quiser, eu não vou mais orar. Se Deus quiser isso. Gente, você percebe que até nossa mentalidade como filhos de Deus é
não entendemos como o reino de Deus funciona. Aí uma coisa importante. Segundo, servir é uma questão de escolha. João 12,7, acabei de falar agora há pouco. Se alguém me quiser servir, siga-me. Se alguém me quiser servir, é uma questão minha, é uma questão sua, somos nós que escolhemos. Somos filhos de Deus, mas todavia, Deus estabeleceu um princípio que as coisas estabeleçam. Deus estabeleceu uma forma para que as coisas possam suceder na nossa vida, que é a posição do certo. É ser discípulo. Mas a gente precisa querer. Sou eu que preciso, não é Deus. Servir é renunciar, abrir mão da sua própria vontade. É esvaziar-se do seu querer para cumprir a vontade do Senhor. O erro de servir bem está em não ter lutas interiores entre duas vontades, a sua e a do seu Senhor. Pois mesmo, todas as vezes que Deus coloca diante da verdade para mudar a tua vida, o que é que você faz? Você faz a vontade de Deus ou a sua? Nós temos lutas interiores porque nós somos filhos. Nós não temos a mentalidade certa. Nós não entendemos, irmão, que Deus colocou para a gente servir até a nossa própria vida, quanto mais a dos outros. Mas todavia nós não entendemos isso que a gente faz, não. A gente escolhe. Não, Deus vai me abençoar, independente se eu fizer alguma coisa ou não fizer. Se eu orar ou não orar, se eu ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, se eu for no culto ou não for no culto, se eu obedecer, se eu amar ou não amar. Irmão, quantas vezes vamos até o altar de Deus para orar, sabendo que estamos em falta, mas nós achamos que Deus tem que fazer alguma coisa. Por quê, irmão? Porque nós somos filhos. Senhor, chegou, tem que me abençoar, porque eu te aceitei. Ó Deus, porque, ó Deus, entreguei minha vida ao Senhor. Muito bem, irmão. Mas Deus nos coloca diante de verdades a serem vividas. Todavia, escolhemos não obedecer. É a nossa escolha. Então, o êxito bem é nunca ter lutas interiores. Amém? Temos uma luta interior constantemente na nossa vida. Servos não têm vontade, não têm planos, pois estão comprometidos com a vontade e os planos são o Senhor. Servo da orelha furada, Salmo 46, mas as minhas orelhas furaste. Nos ensina 3 coisas, irmão. Em Êxodo 21:5, antes, diz assim, porém se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos não querem sair livre. Era a lei da escravidão em Israel. A lei dizia que só podia ser escravo 6 anos. No 7º ano ele era livre. Todavia, se ele entrou como escravo, ele não tinha mulher, não tinha nada. E aí, nesses 6 anos, ele casou, tem filhos. Quando ele era liberado da escravidão, ele saía sozinho. Ele saía da escravidão sozinho. Mas se todavia, ele disse, mas eu não quero sair porque eu amo o Senhor, eu amo minha mulher, eu amo meus filhos. O que ele fazia, irmão? Ele ia, furava a sua orelha. Ele procurava os líderes da cidade e fazia um furo na orelha. Para quê? Para dizer o seguinte, eu sou o servo da orelha furada. Significa que eu estou servindo espontaneamente, voluntariamente. Eu decidi. 3 coisas que a gente aprende isso aqui. Primeiro, abrir mão definitivamente do seu direito de escolha. Quando o servo furava a sua orelha, ele dizia assim, eu estou abrindo mão do meu direito de escolha. Você sabia, irmão? São as nossas escolhas que fazem mal. Por que tememos a Deus, irmão? Por que nós nos convertemos? Porque nossa vontade muitas vezes fez mal. Não somente a nós. Nossas vontades nos levou a caminhos errados. Nossas vontades nos levou a lugares ruins. E até muitas vezes prejudicou os nossos relacionamentos, prejudicou nossas famílias, porque nós temos uma maneira de pensar. Leia Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Na outrora vimos o que, irmão? Segundo o curso desse mundo, segundo a mentalidade desse mundo. Escuta, e nesse caminho o que nós fizemos? Não viemos muitas vezes para Deus como uma corda bamba dentro do nosso relacionamento, quase perdendo todas essas coisas, quase perdendo nossa casa, perdendo nossos filhos. Quem são as pessoas que foram feridas? Foram as pessoas que nós declarávamos que amávamos. Nossas esposas, nossos filhos, nosso marido. É verdade ou mentira? Por causa disso, ferimos muitas pessoas. Eram nossas escolhas. O servo da orelha furada exatamente entenderam o quanto precisamos mudar essas coisas. Então ele abria mão. Quantas vezes Deus nos coloca em situação para que possamos abrir mão da nossa vontade, mas nós recusamos a fazer a nossa vontade. Nós recusamos fazer a vontade de Deus e façamos a nossa. Todavia que Deus nos coloca diante de uma situação dentro do nosso casamento, fica 2 coisas, entre a razão e a felicidade. O que nós escolhemos? Não, escolhemos ter razão. Temos alguém do nosso lado, não, triste. Nós estamos cheios da razão, mas ele está triste, ele está infeliz. E nós nos convencemos disso. O importante, eu mostrei para ele que eu tinha razão. Você tinha razão, mas ser feliz. Deus quer nos ensinar a mudar as nossas mentalidades. Por quê, irmão? Deus nos coloca diante de uma verdade. Todavia, nós não temos
ainda, não somos o servo telefurado, não abrimos mão ainda de nossas escolhas, das nossas decisões. Isso nos prejudica. A segunda coisa que aprendemos: ser um servo que serve ao Senhor, não mais por obrigação, por amor. Irmão, não é fazer a questão por obrigação. A gente ensina filho faz isso aqui, ele faz. Todavia ele faz com o coração errado, ele faz com a sua mentalidade errada. No outro dia o que acontece? A mesma coisa você tem que repetir para ele. Por quê? Porque ele fez por obrigação. Meu pai está perseguindo. Se é na empresa, então nem se fala. Se carregar, está perseguindo. Toda vez ele tem mais de 100 funcionários aqui, ele só pega no meu pé, mas isso é perseguição, isso é coisa do canto, isso é coisa do diabo. Essa é a mentalidade que temos. Se estamos em casa, tem 5 filhos, a mãe manda você comprar um pão numa padaria, o que você faz? Meu Deus do céu, mãe, todo dia o Senhor manda eu. Tem outros 4, você só não enxerga. Você pode ver, irmão, é a mentalidade que temos no nosso coração. Por quê, irmão? Porque nós fazemos por obrigação, fazemos as coisas chutando. Quantas vezes nós estamos fazendo, mas o nosso coração está revoltado, o nosso coração está indignado. Porém, o servo não é furado, irmão. Ele é o servo que decidiu servir por amor. Você sabe que aqui é uma coisa interessante? Quando é que as coisas mudam em nossa vida? No dia que a gente aprender a servir por amor. Eu ensino às vezes o pessoal da igreja lá, tem umas coisas, tarefas ruins de casa, né? Por pegar um caso de mulher, passar roupa. Já para pensar em passar roupa? Às vezes passar roupa é uma coisa complicada. É verdade ou não é? Aí você imagina, irmão. Eu te respondo, só fazer uma pergunta para você. Você vai aprender a fazer as coisas por amor? Ou você vai passar a vida inteira brigando por passar roupa? Entendeu? São coisas da vida inteira. E aí, se a gente não aprendermos, escuta, a gente vai tornar a nossa vida e as pessoas à nossa volta, irmão, uma vida hostil, uma vida de problema. Por quê, irmão? Porque nós não queremos reformular os nossos pensamentos. Aprenda a servir por amor. Tem que fazer por obrigação, não. Faça por amor. É essa a ideia do servo da orelha furada. Sirva por amor. Eu amo o meu Senhor, eu amo minha mulher, eu amo meus filhos. Escuta, irmão, essa é a mentalidade. Terceira coisa que a gente aprende do servo da orelha furada, irmão: pertencer definitivamente ao seu Senhor. Escuta uma coisa, além de ser o seguinte: 6 anos será escravo. No 7º ano, ele era livre. Ele acabou com a escravidão dele, não podia ser mais escravo. Só que, escuta uma coisa: se ele desejou ser um servo da orelha furada, tinha uma coisa que ele tinha que fazer, irmão. Uma vez furada a sua orelha, ele nunca mais seria solto. Seria um servo para sempre. Entendeu? Então, ser um servo da orelha furada era abrir mão definitivamente, era amar o seu Senhor e abrir mão agora de nunca mais ser livre. Eu vou ser agora, vou pertencer ao meu dono. Eu serei agora, como aqui o apóstolo Pedro fala, propriedade exclusiva de Deus. Você imagina? É isso que Deus quer nos ensinar. Amém? Só que toda vida isso é um processo na nossa vida. Deus quer nos ensinar a servir, mas servir por amor, servir porque a gente escolheu. Porque o reino de Deus só pode ser edificado por servos. Conceito errado, que as pessoas têm do rei. Mateus versículo 20 e 22. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses 2 meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedir. Escuta, aquela mulher tinha um conceito errado. Eu gosto dessas coisas, mas essas coisas na Bíblia não acontecem por acaso. É para que traga luz à nossa mente. Todavia, quando nós lemos a verdade, tem que haver uma revelação em nosso coração. Aquela mulher pediu uma coisa que não sabia. Ela queria que seus 2 filhos, apenas num só pedido, um sentasse à direita e o outro à sua esquerda. Inclusive os outros 10 ficaram revoltados. Quem é os outros 10? É os outros apóstolos. Ficaram indignados. Por quê, irmão? Porque ela fez um pedido que os 2 filhos delas sentassem um à direita e outro à esquerda. Irmão, muitas vezes temos conceito errado, que o reino de Deus pode ser adquirido por um pedido, ou a questão de sermos filhos. Não é assim. A gente precisa aprender, irmão, que não é assim que as coisas funcionam. Tem um monte de história na Bíblia que mostra exatamente essa posição dos filhos. O filho pródigo pediu a sua herança. O irmão do filho pródigo amou o pai, porque nunca fez uma comparação com seus amigos. Você vê filhos na mentalidade errada. O irmão do filho pródigo, uma vez que o irmão chegou, o que ele fez? O pai fez uma festa, matou um boi cevado e está fazendo uma grande festa. Ele volta. Isso aqui é interessante, irmão. Ao invés de chegar para o pai, ele chama um dos servos do trabalhador. O que está acontecendo aqui? Não, é que seu irmão veio aqui.
Seu irmão chegou e seu pai mandou matar o boi cevado, que era só para as festas tops, as festas mais importantes. Escuta, irmão. E ele ficou revoltado. Ele foi falar com quem? Ele saiu indignado. Olha bem com quem ele foi falar. Ele não falou com o pai, ele falou com os servos. Rebeldia, atitude errada. Sai reclamando e falando: por que, irmão? É o coração revelado. É o coração revelado através das palavras. É o coração revelado através da atitude. Por que, irmão? Porque não tinha coração certo. Estava fazendo tudo aquilo para o pai, mas por obrigação. Fazendo simplesmente porque queria, porque está naquela condição de fazer. E reclamando do pai. O pai nunca me deu nenhum cabritinho, nenhuma ovelhinha para comer com meus amigos. Irmão, quando todavia aquelas coisas lhe pertenciam, mas ele não sabia desfrutar dessas coisas, porque não tinha um coração de servo. A gente precisa aprender essas coisas, irmão. É a posição de filho. Quer ver um texto do livro de Filhos? O filho de Davi, Absalão, lutou para tomar o trono do pai, por se achar no seu direito. Adonias procurou usurpar o trono, pois em sua vida nunca foi contrariado. Esqueceu que quem elege é Deus. São os filhos de Davi, que tiveram atitudes, achando que podiam ser rei, podiam fazer as coisas simplesmente por ser filho de Davi. Irmão, muitas vezes é o mesmo coração nosso. Nós aceitamos Jesus e achamos que Deus tem que nos abençoar e fazer as coisas da nossa vida. Mas, irmão, nós não entendemos ainda a posição que devemos ter. Por que Deus nos manda ser discípulos? Você pega Mateus 28, 19, e fazer discípulos. Nós não entendemos essa mentalidade. Nós não entendemos as coisas. Por quê, irmão? Porque o nosso coração ainda não está aberto para ver aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Achamos que Deus ia fazer discípulos de qualquer outra pessoa, menos de nós. Achamos que todo mundo tem que servir, menos nós. Mas é um conceito errado em nossa vida. É como aquela mulher que achava que um pedido, uma oração, uma posição apenas podia mudar as coisas. Mas o reino de Deus não só pode ser conquistado por aquele que serve. A gente precisa aprender a servir. Aprender a servir. Terceiro lugar, Jesus cumpriu a sua missão como servo. Jesus fez servo e serviu a humanidade, oferecendo sua vida, porque essa era a única forma de se tornar o salvador da humanidade, sendo servo. Mateus 20, 28. Olha só o versículo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nem mesmo Jesus veio para ser servido, antes veio para oferecer sua vida à humanidade segundo o propósito de Deus. Escuta, Jesus veio para servir. Você sabe qual é a mentalidade que nós temos servo? Alguém rebaixado. Nós não entendemos que aquela é a posição que Deus escolheu para que as coisas sejam estabelecidas. Nós achamos que às vezes ser servo é se humilhar para alguém, é se rebaixar para alguém. Na verdade, é servir as pessoas. Nem Jesus veio para ser servido, mas ele veio para servir. Nós temos que entender, irmão, como é que as coisas vão mudar em nossa vida, em nossa casa, um dia que nós aprendemos a servir. Nós não temos o conceito de servir, irmão. Nós temos a mentalidade do mundo. Como é que funciona as coisas do mundo, irmão? Você pode ver, as pessoas de autoridade do mundo, elas têm gente para tudo, até pegar o papel do chão, mas não faz nada. E a gente acha que no reino de Deus é assim. Nós nos convertemos quando todavia a mente nossa ainda é uma mente do mundo. Nós temos uma mentalidade do mundo. A gente grita, a gente manda as coisas em nossa casa. Ao invés de nós servirmos nossa casa, nós mandamos. A mulher muitas vezes quer mandar no marido. O marido muitas vezes acha que só gritar, só uma autoridade dele basta. Mas não é assim que Deus ensinou. Aí os filhos querem falar teto a teto do pai. Por quê, irmão? Porque não entenderam ainda que eu servi. Nem Jesus veio para ser servido, irmão, mas para servir. Mas todavia nós queremos o que, irmão? Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida sem que nada, tenhamos nenhum trabalho. Na verdade, falando outra coisa, nós gostamos de tudo fácil. É verdade, mentira, irmão? A gente quer um marido fácil, uma esposa fácil e um filho que não tem trabalho. Muitas pessoas, até na hora de nascer a criança, falam assim: oh Deus, dá um menino bonzinho. Senhor, dá um meninozinho, Deus tranquilo, Senhor. Ó Deus, seja calminho, Senhor. Por quê, irmão? Se for trabalho, Deus do céu. Ó Deus, o Senhor me deu um menino trabalhoso, Senhor. Deus, que menino levado. Que menino isso, que menino aquilo. Por quê, irmão? Nós gostamos das coisas fáceis. Todavia, escuta uma coisa, olha bem aqui, ó. O melhor de nós é tirar da dificuldade. A melhor capacidade nossa é arrancada de nós quando nós somos colocados à prova ou à pressão. Então, o melhor de nós é tirado de nós. Todavia, nós escolhemos as coisas fáceis. Qual é a mulher boa? A mulher fácil. Tem que ser fácil. Tem que ser fácil, tem que ser tratável. Mulher que obedece, ouve o marido, não retruca. Mas não,
Só que todos nós viemos de uma condição complicada, dentro de famílias e casas destruídas e problemas, e queremos todavia receber alguém tudo prontinho. Não é verdade? Não? Ah, Senhor Deus, eu sou teu servo. Ah, Deus, dá uma mulher, Senhor Deus, ó, segundo o teu coração, Senhor. Ó, Deus, boazinha, meu irmão. Aí Deus te dá uma resposta e fala: Deus do céu, o que é que eu fiz para merecer? Tem alguns que fazem até exagerado, que o mundo fala, né? Parece que eu estou aqui pedra na cruz para receber tal coisa. Por que, irmão? Porque a nossa mentalidade é errada. Todavia, Deus quer nos ensinar a mudar as coisas. Deus nos coloca diante da universidade para que possamos mudar a mentalidade nova, porque a nossa mentalidade ainda é do mundo. Achamos que só mudar o que é errado para resolver. Não resolve, não. A gente precisa aprender a servir. Quer ver isso aqui? Tudo que Jesus fez no ministério, ele fez porque era servo. João 14:10. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Escuta, Jesus veio a esse mundo, ele nunca falou o que ele queria. Ele falou o que o Pai mandou. Ele nunca expressou aquilo que ele desejava. Você pensa o seguinte, irmão: olha a condição que Jesus se colocou. Jesus se colocou na posição de servo. Quantas vezes, irmão, nós expressamos nossas vontades, nosso querer, e nós gritamos para todo mundo ouvir, irmão, quando na verdade Jesus veio para ser o servo. Escuta, irmão, o que às vezes não entendemos como cristianismo é que Jesus é o exemplo de vida para nós, para mudar a nossa vida. Jesus não é apenas o Salvador na nossa vida, mas Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa vida, mas Ele precisa nos ensinar, Ele precisa nos guiar de volta. Escuta, nós temos uma mentalidade que um dia era do mundo, nós estávamos um dia no império das trevas, que é Colossenses 13. Mas Deus nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós sabíamos como funcionava o mundo, mas não entendemos como funciona o reino de Deus. O reino do mundo funcionava de uma forma, a gente ferrava, gritava, e a gente vem para o reino de Deus e a gente acha que é assim. Todavia o reino de Deus é diferente. Jesus ensina esse texto, não, a lidar com o reino de Deus, porque a mulher achava que só o pedido podia resolver. Jesus, não é assim que as coisas funcionam, porque nem eu vim para ser servido, eu vim para servir, dar a minha vida. Você imagina que legal? Então isso é serviço, mano. Jesus se tornou servo na eternidade antes mesmo de se tornar homem. Filipenses 2:5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se tornando a forma de servo. Agora a segunda frase, ó, fazendo semelhante aos homens. Quando é que Jesus recebeu uma semelhança humana? Quando nasceu, quando foi gerado por Maria. Mas escuta, quando é que Jesus se tornou servo? Jesus se tornou servo ainda na eternidade. Aceitou esse papel de servir. Por quê? Porque o reino de Deus é estabelecido por servos. Como é que Deus vai mudar a nossa casa, a nossa família? No dia que aprendemos a servir a nossa casa. Irmãos, eu tenho falado isso diariamente na igreja lá. Eu tenho ensinado os irmãos. Tem uma irmã, nossa igreja lá, que se converteu. O marido bêbado, né? E o marido do mundo sabe o que é. O marido do mundo é mulherento. É engraçado isso, né? A gente se converte, torna santo, e a gente volta para casa assim: agora meu marido vai ser o outro. Meu marido agora vai ter comportamento de santo. Todavia ele continua sendo ímpio, mas a gente tem uma mentalidade que mudou. A gente vai com uma expectativa errada. Escuta, essa irmã se converteu, e aí eu tinha pregando essas mensagens todas. Aí o irmão dela, que é bagunceiro, gosta de constranger. Aí ele falou assim: pastor, minha irmã bateu no marido. Lá foi todo mundo. Ele deu uma chuva no marido. Ele era baixinho, pequenininho, mas violento. Violento, baixinho. E aí, irmão, falei nada. Vi que estava tentando constranger ela, eu fiquei quieto, não falei nada. Passados uns dias, ela voltou, veio para o culto, irmão, só que ela chegou atrasada. E aí eu fiquei sabendo que ela, escuta, atrasou porque o marido tinha chegado bêbado. Quando o marido chegava bêbado, ela jogava no sofá, jogava para a rua, não tá nem aí. Aí depois que eu vi a pregação, ela voltou, o que ela fez, não? Quando chegou bêbado em casa, ela levou o marido no banheiro, deu banho nele, lavou ele e colocou na cama para dormir e depois levou. Se a gente não entender essas coisas, nunca vai mudar. Se nós continuarmos a chegar na nossa casa e dizer, né, esse homem é um bicho, essa mulher é um bicho, meus filhos são problemáticos, as coisas não vão mudar. Se a gente não começar a entender que quando servimos as coisas mudam a vida das pessoas. Nós temos a mentalidade de que as coisas vão mudar apenas porque aceitamos Jesus e nós não queremos servir. Viemos para a casa do Senhor achando com a expectativa que as coisas vão mudar. Mas tudo muda quando nós aprendemos a servir. Aí as coisas mudam em nossa vida. Servir é uma arte porque requer esvaziar da sua própria vontade para servir o outro. Jesus esvaziou-se
como Deus para ser servo, abrindo mão de ser Deus, assumiu uma forma de servo, abriu a mão de ser Deus para ser o servo, que faz deixar de ser e vir à terra. Jesus escolheu vir a esse mundo, irmão, para servir. Jesus veio a esse mundo na condição de servo, irmão. Ele abriu mão dos seus atributos naturais. Ele podia ser onipotente, onipresente, onisciente, mas abriu mão. Para quê, irmão? Para que pudesse nos servir. Abriu mão de ser achado como Deus. Para quê? Porque tudo que Jesus fez nessa terra, Ele fez pelo Espírito Santo. Vai cumprir Isaías 61. Para mostrar que tanto eu quanto você, se permitirmos ser guiados pelo Espírito de Deus, nossa vida vai ser mudada. Jesus veio para ser um caminho, irmão. O caminho que mostra como as coisas funcionam. Todavia nós aceitamos Jesus, mas as coisas não continuam na nossa vida porque não entendemos o processo do caminho de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, qual é a verdade? A verdade é a palavra. Qual é a vida? É fazer da maneira de Deus. Aí Deus nos pega onde, irmão? Pessoas que não sabem nada, não têm consciência de nada, e começam a treinar na nossa vida. Pega Romanos 8,14, a evidência que somos filhos de Deus. Não, é que somos guiados pelo Espírito de Deus. Só que todavia nós não nos permitimos. Todavia, sendo colocados em uma verdade que nós escolhemos, não, fazer a nossa vontade, fazer a nossa escolha. Segundo, Jesus ansiou-se como homem para fazer a vontade de Deus, para aceitar o pior tipo de morte. Abriu mão de ter o seu próprio destino e ter uma morte já sentenciada desde a eternidade. Escuta, irmão, Jesus veio com uma morte sentenciada nesse mundo já, porque isso fazia parte do plano de Deus. E Ele aceitou essa condição. Sabe para quê, irmão? Para te servir, para mudar a tua vida, mudar a tua história. Jesus veio na condição para servir. Como é que a gente faz muitas vezes? Nós vamos para a nossa casa, uma vez convertido, entendemos o Evangelho, porém nós não servimos nossas casas, nossas famílias. Nós queremos que as coisas mudem. Nós exigimos das pessoas o direito. Quantas vezes não cobramos? Não. Vivemos, aliás, vivimos a carência do mundo, e quando no reino de Deus continuamos carentes. Por quê? Falamos: minha mulher não me abraça, meu marido não fala palavras bonitas para mim, meus filhos não têm nada para me dar. Você sabe uma coisa, irmão? Ninguém pode dar uma coisa que não tem. Aprenda isso. Nem mesmo nós. Precisamos buscar em Deus. Precisamos fazer de Deus a fonte da nossa vida, para buscar essas coisas, para que as coisas possam ser dadas. Fazer como Pedro e João, não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Você só pode dar o que você tem. Às vezes nós queremos que as pessoas nos tratem bem. Escuta uma coisa: às vezes olhamos para as pessoas lá fora, o nosso marido, o esposo, a mulher, os filhos, que ainda não são cristãos, esperamos que eles tenham alguma atitude. Teve um irmão uma vez chegou para mim e disse: pastor, minha mulher é problemática demais, pastor. Minha mulher xinga, minha mulher bebe, minha mulher faz isso, tal. Eu falei: escuta, irmão, mas qual é a condição da tua mulher? Tem chamado para a realidade. Não, minha pastor, minha esposa não é crente, não é evangélico. Escuta, irmão, o que é que está esperando da tua esposa? Se a sua esposa não é crente, o que se espera dela, irmão? O que é que se espera do ímpio, irmão? Que ele haja livremente. Eu falei: irmão, você está querendo, você se converteu e espera que a sua mulher se comporte como um santo. Não, o santo da tua casa é você. Quem tem que voltar para a sua casa e fazer a diferença é você. Irmão, nós temos essa mentalidade. Aceitamos Jesus, achamos que nossa casa é uma festa para nós e não faz a festa para nós. E aí chegou de volta frustrado: Senhor, te aceitei, Deus, as coisas não mudaram na minha casa. Escuta, irmão, não mudou por quê? Porque a gente não entendeu a mentalidade de Deus. Estamos no reino de Deus, e o reino de Deus não funciona como o mundo funciona. Amém? Não é só gritar, não é só berrar, não é só gritar com os meninos, eles vão mudar de vida, não. Aprenda a servir. Pega o texto de Efésios capítulo 5, na criação de filhos. É para criar os filhos na admoestação do Senhor. A minha forma não funciona. Escuta uma coisa: é para criar na admoestação do Senhor. Escuta uma coisa: até para criar filhos você tem que aprender a servir. Nós queremos ter filhos bons, mas não obedecemos a palavra do Senhor. Criamos segundo nós mesmos, não criamos segundo a palavra. Não fazemos a admoestação do Senhor. Não, da minha forma está boa, da tua forma está errada. A tua forma não funciona. O pastor acabou de falar: se o Senhor não edificar a casa, irmão, o trabalho significa. Escuta, Deus, na verdade, quer te ensinar a você trabalhar. Deus quer te dar a habilidade, mas nós temos que fazer da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira. Do nosso jeito está errado. Mas todavia nós insistimos nessas coisas. É o problema. Quarto lugar: qual a evidência que realmente somos servos? A primeira evidência: perder a vida por amor a Cristo. Mateus 16, 25: porque todo aquele que conservar a sua vida para si mesmo vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por mim vai achá-la novamente. Salvar a sua vida ou mesmo conservar a sua vida, fala que uma vez no
se continuarmos ainda no controle de nossa vida, achando que podemos ficar em nossa casa, criar filho, acabaremos perdendo a vida. Acabamos perdendo tudo. Por quê, irmão? Escuta, nós nos convertemos e achamos que não, agora o pastor vai mudar. Só que todavia nós não tomamos a palavra de Deus na nossa vida. Nós aceitamos Jesus, mas continuamos no controle da nossa vida. Nós não entendemos ainda que nós somos péssimos pilotos da nossa vida. Nós somos péssimos motoristas da vida. Você pode ser muito bom para dirigir, mas para dirigir a sua vida, meu irmão, você é péssimo. Mas a gente não tem essa consciência. A gente acha que pode. Significa uma coisa? Não. Quem são as pessoas que nós mais machucamos? Mais ferimos? Quem são as pessoas que mais temos problemas na vida? Não. Pessoas que nós amamos. Pode ver, não? Por quê? Porque olha bem aqui, ó. É a nossa vontade, é o nosso sentimento e a nossa mentalidade. Escuta, Deus quer que você tenha a mentalidade de Cristo, você tenha o sentimento de Cristo, e a terceira coisa, Deus quer que você tenha a vontade dele. As suas vontades ferem pessoas. O seu sentimento, quantas vezes não machucou pessoa por causa do teu sentimento? Se tivéssemos o sentimento de Cristo, sabe o que nós faríamos? Serviríamos Ele. Ao invés de cobrarmos, nós serviríamos Ele. Servimos nos seus momentos difíceis, servimos as pessoas nos momentos adversos. Nós queremos servir as pessoas quando tudo está bem, mas Deus quer nos ensinar a servir. Está aqui. Segunda evidência, a glória não está no quando você renunciou, e sim no quando você tem tomado da cruz. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a cruz e siga. A área da tua vida que você tomou da cruz, você se vê em frente com Cristo. Porém, na área da tua vida que você ainda não tomou, significa que ainda a sua vontade está viva e forte. Irmão, quantas vezes nós nos gloriamos nas renúncias? Senhor, oh Deus, eu era assim, eu bebia, fumava, Senhor, Deus fazia isso, fazia aquilo outro, Senhor, Deus, eu era assim, eu era duro, ignorante, nós gloriamos nas nossas renúncias. Mas, irmão, a glória não está na renúncia, está no quando tomamos da cruz. O que o texto diz? Se alguém negar a si mesmo, tomar a cruz, siga. Quando é que a vida segue em frente, irmão? É quando nós tomamos da cruz. Escuta, irmão, a renúncia é apenas esvaziar a si mesmo. Escuta, esvaziar o que, irmão? Esvaziar da sua maneira de fazer, esvaziar da sua maneira de pensar, esvaziar da sua maneira de sentir, esvaziar da sua maneira de fazer as coisas segundo a sua vontade. Escuta, Deus nos coloca diante da cruz para quê, irmão? Que antes de tomarmos a cruz, temos que negar a si mesmo. Sou eu que escolho tomar a cruz, mas escuta uma coisa, antes de fazer isso, eu preciso renunciar a mim mesmo. Mas nós nos gloriamos, irmão, e ficamos na expectativa: Senhor, ó Deus, o Senhor tem que fazer na minha vida, porque eu larguei isso, Senhor, ó Deus, eu tenho que fazer aquilo, Senhor, porque eu renunciei aquilo, Senhor, o Senhor tem que fazer, porque eu abri mão disso e daquilo outro, Senhor, para te servir. Mas não servimos, não, porque na verdade nós apenas abrimos mão. Mas se não tomamos o nome em nossa vida, se não tomamos o jeito de Deus fazer as coisas, então ainda não nos tornamos servos, ainda estamos numa luta, numa crise para tomar a vontade do Senhor. Não somos discípulos ainda, irmão. Ser discípulo significa tomar a cruz, porque aonde você tomar a cruz, sua vida vai mudar. Significa, tomar a cruz significa, irmão, você vai viver pelo sentimento de Cristo, você vai viver pela mentalidade de Cristo, você vai viver pela vontade de Cristo. Então Deus nos leva aonde? Não negarmos a nós mesmos, esvaziar a nossa vida. É aqui a evidência de que somos servos. Até que Deus nos leve lá, não somos servos ainda, irmão. Aquele a quem você servia será mudado. Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. Para que Jesus pudesse mudar o homem, Jesus teve que servir. Olha também a coisa aqui, ó. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Porque um dia Jesus serviu a minha vida. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós não temos que olhar apenas a questão que Jesus está fazendo, mas temos que perceber o seguinte: Jesus está prestando um serviço a mim e você. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, Jesus fez por nós. Nós não tínhamos por nós mesmos jeito de resolver as coisas. Então Jesus ofereceu a sua vida por mim e por você. Amém? Jesus serviu você. Por que você está mudado hoje? Por que você está salvo hoje? Por que você tem vida eterna hoje? Por que você tem filho hoje? Não é que se tornou filho de Deus hoje, não. Porque um dia Jesus serviu você. Aí eu me pergunto, irmão, por que as coisas da nossa casa ainda não mudaram? Porque muitas vezes nossas orações não são respondidas. Por que as coisas não acontecem na nossa vida, irmão? Porque ao invés de entendermos quem somos, na verdade continuamos sem entender que tudo aquilo que você servir, todo aquele a quem você servir, ele vai mudar. Você imagina, irmão, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum filho
será que ele pode ser resistido quando você começa a servir ele? Quando você começa a amar sem esperar que ele faça alguma coisa para você. E não importando quando ele está fazendo, você tem que fazer. Você é o enviado de Deus. Essa é a missão. A gente tem que entender essas coisas. Olha bem aqui, ó. Uma vez convertidos, somos enviados como discípulos à nossa casa. Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus serviu os seus discípulos, agora estava enviando a fazer outros discípulos. Jesus serviu os seus discípulos, treinando eles, habilitando eles para quê? Para que eles pudessem fazer. Olha uma coisa aqui, questão de discipulado. Não, os discípulos tinham que fazer tudo como Jesus queria, segundo a mentalidade, sentimento e vontade de Deus. Por que Deus está nos treinando como discípulo? Não, exatamente para que a gente faça segundo Jesus. Agora eu pergunto uma coisa: Jesus serviu os discípulos, treinando eles, preparando eles. O que diz Mateus 28, 19? Ide, portanto, fazer discípulos. Mas aqui é interessante, irmão. Escuta, Deus nos envia como? Para fazer discípulo. Fazer discípulo aonde, irmão? De nossa casa, nossa família. Você pode perceber qual é a mentalidade de muitos cristãos? Senhor Deus, eu queria ter uma casa onde todo mundo fosse crente. Senhor Deus, eu queria ter um trabalho, Senhor Deus, aonde só tivesse crente. Queria morar no bairro, aonde, não? Onde só tenha crente. Aí ele pergunta: aonde está a importância da nossa vida? Escuta, passe comigo. Jesus, ele me envia a ser discípulo aonde não tem discípulo. Você tem que voltar para a sua casa para fazer discípulo. Discípulo de quem, irmão? Às vezes nós estamos olhando para a nossa esposa, para o nosso esposo, nossos filhos como potencial discípulo do Senhor. Esse homem não pode mudar, essa mulher não pode mudar, esse filho não pode mudar. Por quê, irmão? Porque nós não estamos fazendo Deus discípulo. Nós não estamos servindo a Deus segundo o propósito do Senhor. Não fazemos Deus discípulo. Escuta, nós queremos viver no ambiente discípulo, mas nós não queremos servir e preparar alguém para ser discípulo, irmão. Jesus nos enviou, escuta, Jesus nos enviou para quê? Fazer discípulos. O que a gente tem que chegar, irmão? É que nosso potencial de nossa casa, nossa família, pode ser discípulo do Senhor. Perceba uma coisa do texto do carcereiro. Quando o carcereiro foi se converteu, Paulo se foi cantar preso. O que aconteceu com ele, irmão? Uma vez que ele foi salvo, ele levou Paulo e Silas para sua casa. Ele pregou o evangelho. Que hora, irmão? A partir da meia-noite às 6 da manhã. Paulo pregou para a família e batizou aquelas pessoas. Por que, irmão? Alguém fez alguma coisa. A gente precisa aprender a servir. Quando nós entendemos isso, as coisas começam a mudar na nossa vida. Quando nós entendemos que o nosso serviço vai mudar, quando nós entendemos que o nosso amor vai mudar, quando nós entendemos que aquilo que o Senhor tem nos dado, você vem para o culto, você vem para a cela, você é habilitado por Deus, Deus te ensina como você fazer as coisas, Deus te dá o melhor. Qual é o melhor de Deus? O melhor de Deus é a sua palavra. E Deus te capacita, te ensina, e todavia nós voltamos para casa, mas nós não colocamos em prática aquilo que Deus nos ensina. Por quê, irmão? Porque ainda não temos o coração do céu. Quando nós colocamos a verdade de Deus em prática na nossa vida, irmão, as coisas começam a mudar, porque não é a nossa maneira de pensar, não é a nossa maneira de sentir, não é a nossa vontade que vai mudar as coisas, mas é a vontade de Deus. Então Deus quer mudar a nossa mentalidade. Temos uma mentalidade, irmão, errada. Quantas vezes perdemos a oportunidade de servir? Quantas vezes perdemos a oportunidade de transformar as coisas? Eu lembro quando me converti, aliás, desde muito cedo, sempre fui muito apaixonado pelo meu pai. Mas eu era muito tímido, muito vergonhoso. Tinha vergonha de expressar para o meu pai aquilo que eu sentia. Mas quando eu me converti, um dia voltando do culto, eu falei: agora vou mudar essas coisas. Eu não recebi carinho, não recebi amor, não é porque ele não dava, porque ele estava fechado. Às vezes nós cobramos dos outros, mas somos nós. E aí eu voltei para casa, ele chegou de serviço, e eu corri. Quando ele foi lavar a mão, eu peguei a toalha e sequei as mãos dele. Quando eu sequei a mão dele, os olhos dele arregalou, não esticou os olhos, porque eu nunca tinha feito aquilo. Ele arregalou os olhos, depois ele foi para o caboclo, foi tomar café. Eu peguei, corri na frente dele, peguei um copo e coloquei café para ele. Ele olhou para os meus olhos e ficou olhando, me encarando, como assim: quem é você? A ideia é exatamente: quem é você? Sabe por quê, irmão? Estamos fazendo coisas que não fazíamos. E aí aprendemos a relacionar. Escuta, é quando nós, quantas vezes estamos esperando, quantos maridos não chegam para Deus: Senhor Deus, minha mulher não é carinhosa. Ó Deus, quantas vezes estão falando para Deus: meu marido não é carinhoso. Senhor Deus, quantas vezes, ó Deus, nossos filhos se tornaram rebeldes. E sabe que a coisa mais grave da questão de filhos, irmão, é que os filhos foram criados por nós, foram sustentados por nós desde pequenininho, irmão. E aí chega na vida adulta, irmão, e confissão de pais, você não consegue chegar perto dos seus filhos e abraçar, não consegue chamar seu filho para uma conversa. Por quê? Porque no momento da sua vida, irmão, pegaram uma paralela, irmão, o filho foi por um caminho, ele foi por outro. Por quê? Porque nunca entendeu, irmão. Entendeu a ideia de servir, irmão?
não entendemos a verdade, não criticamos sua proximidade, mas somos nós que estragamos as coisas, irmão, com o nosso espírito, com a nossa forma de falar, com o nosso ferro, muitas vezes, com a nossa falta de própria vida, irmão. Ensinamos as coisas. Escuta, irmão, se aquilo que Deus nos ensina não habilitarmos nossa casa, não nos capacitar a gerar essas coisas, não vamos mudar as coisas das pessoas. Precisamos ter essa mentalidade, irmão. Precisamos mudar essas coisas na nossa vida. Lucas 8, 38, 39. O homem de quem tinha saído demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, despediu, dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. O gadareno pediu para que pudesse seguir Jesus, porém Jesus viu onde ele seria importante. Então Jesus o envia à sua casa para falar como Deus teve compaixão dele. Irmão, aquele gadareno, quem é ele? Um homem que vivia no sepulcro, não vestia roupa, era como um cachorro, né? Quando passava a pessoa, saía correndo, né? Lembra do carteiro, né? O carteiro vai entregar a carne, que ele virava, saía correndo atrás dele. Era assim que era esse homem. Imagine como as pessoas se relacionavam com respeito à sua família. Lá vai, quem é que nome ali? Aquele é o pai do gadareno. Quem é ali? Aquela ali é a mãe do gadareno. Quem é aqueles meninos? Aqueles meninos ali são os irmãos do gadareno. Alguém estava perdido algumas vezes, perguntando: escuta, eu preciso chegar a determinada cidade, eu preciso ir lá. E alguém me disse assim: onde é que você quer ir? Aí eu não lembro o nome da cidade, eu não lembro o nome da região, mas eu sei de uma única coisa: tem um cara endemoniado lá, tem um cara que é filho do sepulcro. Ah, eu já sei onde é. Por quê, irmão? Porque o rótulo negativo, quando ele se converteu, o que ele falou? Senhor, deixa ele com o Senhor, deixa ele com o Senhor. Irmão, quando nós nos convertemos, muitas vezes nós queremos ficar aqui, nós queremos estar aqui com o Senhor. Nós queremos apenas seguir o Senhor, não. Não queremos voltar para a nossa casa, porque muitas vezes a nossa casa é o pior lugar. Quantas vezes, né? Vou pegar só para a gente perceber os ambientes da nossa casa. Quantas vezes muitos maridos, irmão, chegam meia-noite, 1h da manhã. Por quê, irmão? Porque a mulher já foi dormir. Porque muitas vezes filhos não chegam de madrugada em casa, irmão, porque o ambiente familiar, que deveria ser um pedacinho do céu, se tornou um lugar hostil. Escuta, irmão. E aí o que acontece, irmão? Como é que alguém quer voltar para casa num ambiente desse? Por quê, irmão? Porque o homem é violento, a mulher é violenta, as pessoas querem fugir daquele ambiente, porque aquele ambiente é ruim. A mesma coisa acontece com esse gadareno quando se converteu. Jesus disse: Senhor, deixa com o Senhor, o Senhor não volta para casa. Conta para os teus o que o Senhor fez por ti. Conta com o Senhor, teve compaixão de você. Chega lá e fala para ele: escuta, olha, você não me deu amor, você não fez isso, você não fez aquilo. Não, vai lá e conta para eles o que Deus fez com você. Quando você é salvo, aprenda uma coisa: volta para a sua casa, para dar a eles tudo aquilo que o Senhor tem dado a você. Comece a mostrar. Pega Romanos 5,8. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Escuta, Deus não te ama quando você vivia uma vida boa. Quando você está aqui na igreja, Deus te amou quando você era pior que você mesmo. Quando você estava no mundo, você estava vivendo uma vida errada. Jesus serviu a tua vida. Então a gente tem que entender essas coisas. Volta para a sua casa, para ser o melhor marido que o seu marido possa ter, para ser o melhor esposo que a sua família possa ter. Volta para ser o filho que o seu pai merece. Porque isso é evangelho, irmão. Se o evangelho vai nos transformar, como é que vamos transformar o mundo? Como vamos transformar as casas? Como vamos mudar uma coisa? Escuta, irmão, Jesus tem mandou os discípulos e mandou eles influenciar o mundo. Nós temos que entender, irmão, exatamente essas coisas. Eu ensino muito na igreja lá. A igreja é um lugar de treinamento. Quando você começa uma igreja do zero, você não tem ninguém, você tem que aprender. As pessoas não sabem nada. Elas vêm para casa de um irmão que é nossa igreja, irmão, está com a vida destruída, a família destruída, sua vida profissional destruída. E a gente tem que treiná-los, prepará-los, ensiná-los. Por quê, irmão? É assim que a gente tem que fazer. Eu tenho que voltar para lá para ser o melhor marido, voltar para ser a melhor esposa. Irmão, as pessoas perguntam: se escuta, você é crente? Você se converteu? Você segue Jesus? Que vale a sua oração que você passa de madrugada orando? Irmão, nós passamos de madrugada orando, outro dia fazemos inferno na nossa casa, destruímos nossa família, não machucamos as pessoas. Por quê? Porque não entendemos quem somos. Você está lá como inferno dentro da sua casa. Não é para fazer a vontade sua, não é para ter os seus sentimentos, é para expressar a vontade de Deus. Volta para sua casa para ser o melhor de Deus. Se você voltar para sua casa, ser o melhor de Deus, não haverá mulher, não haverá homem, não haverá família que não possa ser mudada. Nem lugar. Você pode morar no pior lugar, na pior vizinhança. Se você for um vizinho, melhor vizinho, você vai mudar. Eu tinha um discípulo nosso lá. Aí eu voltava para casa, não, assim, não dá bom dia para ninguém, né? Não olha para ninguém.
E quando é aquele bom dia dizendo. Que bom dia dizendo, irmão? Ou boa noite dizendo. Bom dia. Falei, cara, que isso, meu filho? Não, você tem que dar um bom dia, que qualquer pessoa não vai recusar te ouvir. Volta, bom dia, tudo bem? Cara, às vezes a gente dá um bom dia, mal, sabe aquele bom dia dos dentes, mano? A gente não somos agradáveis, queremos mudar o ambiente, mano, não servimos o lugar, não voltamos para lá para ser o melhor de Deus. Jesus falou assim, volta para a tua casa e conta para eles. Se você imagina que eles vão voltando para casa, irmão, e o pai vendo ele, irmão, agora não era mais um endemoniado, mas era aquele homem que teve compaixão. Escuta, se a fama daquele homem era ruim, a glória do Senhor foi muito maior. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Gente, isso é evangelho. Não importa a situação sua, você tem que entender que agora você é o enviado de Deus na sua casa. Você é a pessoa que Deus vai usar na sua casa, na sua família, para mudar as coisas. E o que a gente faz? Muitas vezes nós estamos chorando para que Deus mude as coisas. Você ora, Deus muda a minha casa. Deus diz, é você que vai mudar. Eu vou usar você lá. Não, Senhor, Deus muda a minha família. Deus diz, é você que vai mudar. Senhor, Deus muda meus filhos. Deus diz, é você que vai mudar. E a gente fica numa guerra. Fazemos o que tem de Deus se pregar, porque não entendemos essas coisas. Mateus 20, 26. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. No mundo as pessoas mandam. No mundo as pessoas gritam. No mundo as pessoas ordenam. Jesus disse assim, entre vós não será assim. No meio de vocês não serão assim. Como é que você vai fazer, irmão? Você vai servir. Olha para mim aqui, ó. Você tem autoridade a quem você serve. Entenda uma coisa. Se você servir a sua esposa, você terá autoridade sobre ela. Acabou? Se você servir seus filhos, você vai ter autoridade sobre eles. A gente muitas vezes gritamos, mas os nossos filhos não ouvem. Por quê, irmão? Porque não vê o nosso serviço. Escuta, você é discípulo agora. A maneira que o mundo usava é gritando, berrando, xingando os filhos, falando coisa. Volte agora e abrace seus filhos. Ame seus filhos. Trate ele com diferença. Trate com amor. Trate com graça. Trata como Deus trata você. Escuta, se Deus chamou quando você era pecador, quando você é o pior de você mesmo, imagina, irmão. O que você tem que fazer? Volta para a sua casa. Ame seu marido. Ame sua mulher. Ame seus filhos. Você vai ver o impacto que você vai ter na sua vida. Amém? Sirva a ele. Sirva segundo Deus. Em quinto lugar, aquele a quem você servir será mudado. Você quer Jesus em sua casa? Então trate Jesus em sua casa. Mateus 25, 35. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando é que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo dirá: em verdade vos afirmo que sempre fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quem é que Jesus espera que você sirva? As pessoas da sua casa, lá na sua vizinhança, no seu trabalho. Escuta, irmão, nós não conseguimos olhar nas pessoas. Por que Jesus mandou a gente olhar, tratar essas pessoas? Não, porque isso começa o discipulado. É aí que começa o discipulado nosso. É olhar as pessoas com potencial. Essa pessoa não é cristã, essa pessoa não é serva de Deus. A gente está fácil. Quem diz que é para nos afastar? Quem diz que é para sair do seio de nossa família? Quem diz que é para sair? Irmão, Deus nos mandou de volta para lá para mudar as coisas, olhar para eles e servir eles, visitar eles, tratar com as coisas. Não, quando é que Deus visita a nossa casa? É quando nós somos enviados à nossa casa. Deus visita a sua casa quando você visita a sua família. Nós muitas vezes estamos falando: Senhor, visita a minha casa, visita a minha mulher, visita meus filhos, Deus, meu filho, eu visito a sua casa através de você. Mas ao invés de nós voltar para a nossa casa, não tratar a nossa casa com amor, como é que nós somos? Não, somos hostis. Porque nós somos, irmão, ainda não temos uma mentalidade serva. Deus quer que você seja servo a partir de hoje. Venha até a cruz do Senhor hoje, abre a mão da tua vontade. Fala: Senhor Deus, eu tenho estragado as coisas, eu tenho prejudicado, mas eu estou aqui hoje para fazer a diferença. Estou aqui para mudar essas coisas, Senhor. Jesus te envia a sua casa, não para esperar que eles façam mal por você, mas que você faça tudo o que eles não fizeram por você. Fala assim comigo: Deus, Ele me envia a minha casa, para que eu possa fazer tudo aquilo que eles nunca fizeram por mim. Amém? Eles vão te abraçar? Você vai abraçar. Não conversaram com você? Você vai conversar com eles. É isso que Deus quer te ensinar. Escuta, volte para sua casa, tome posições. Entendeu outra coisa aqui? Jesus te envia não para ser o que espera uma visita.
e sim o que visita, o que dá de comer alguém, que cura alguém. Escuta, Deus quer que você tenha iniciativa, tenha disposição. Quantas vezes nós voltamos à nossa casa esperando alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai tratar alguma coisa? Irmão, não é assim que funciona. Aprenda a servir, aprenda a tratar na sua casa. Você pensa que não é fácil? Não. Eu sou pastor, tenho 2 filhos, tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Às vezes, hoje não, hoje está mais calmo, mas quando eu estava com 2 igrejas, quando começava por volta às 4 horas, chegava em casa quase 10h30, 11 horas da noite. E eu tinha irmãos e irmãos lá em casa ainda. Aí meus filhos tinham aprontado, ou tinham feito coisa errada. E às vezes tudo que eu queria era descansar. Mas aí eu tinha que conversar com o menino, com a menina. Chamava ele, agora vamos conversar. Ia lá para o banheiro. Sentava com ele, conversava com ele. É porque tem gente que descarrega, né? Tem pessoas que vão bater no filho e não descarregam, né? É verdade, não. A raiva dele passa para a costa do menino, né? A raiva estava ali, agora está a dor do menino. Não, descarrega. Porque ele não sabe. Outra coisa, não bate no seu filho feito jogo. Não disciplina teu filho em público. Uma vez eu vi meu filho que eu estava no mercado, não compra. Chegou um momento, ele viu uns brinquedos lá, meu filho fez um escândalo. Eu fiquei 24 anos, meu filho. Falei em casa, nós conversamos. Uma raiva, eu falei em cima. Falei, Deus, você tem um cara desse. Aí fiquei quieto, não falei nada, não. Aguentei, fiz a compra, voltei para casa, já estava uma emoção boa, tranquila. Disseram, vamos sentar e vamos conversar. Você vai ficar 3 meses sem ganhar um brinquedo. Irmão, ele falou assim, pai, mas por quê? Porque você fez aquele escândalo. Aí disciplinei ele, corrigi com ele, sentei com ele, expliquei para ele primeiro, eu sabia que ele não entendia nada. Mas eu estou ensinando ele, não é ele que tem que entender, sou eu que tenho que entender o que está fazendo. Ensinei ele, disciplinei ele, corrigi ele, né? Dei umas puxadas nele. Aí no outro dia ele falou, pai, já passou os 90 dias? Falei, não, falta só 88 dias. Estou ensinando, cara, você está mudando, menino. Escuta, voltou naquela ideia, né? Você volta de casa, da igreja, você pega o menino e vai tratar com ele. Você tira do ambiente, não. Quer ver uma coisa? Uma criança, quando tem um monte de gente perto, é tio, então nem se fala. E se tiver vô, então igual, aí que a coisa fica feia. Aí ele apronta e vai se escandanar. Você pode ver os meninos, quer ver uma coisa? Que ele grita para a vizinha do lado ouvir. Ele vai suscando o quê? Para chamar a atenção de alguém. Aí o que a gente faz? Não, a gente fica bravo, fica violento, né? De raiva do menino, aí descarrega o menino. Não, mano. Você faz o seguinte, cada criança, tira ele do ambiente, leva para o banheiro, senta com ele, conversa com ele. Você tem que ter controle. Não é ele que tem que ter controle, quem tem que ter controle é você. Eu chego para o menino assim, escuta, olha, hoje que você apanhou, você fez isso e tal. Ó, hoje você vai tomar 2 pichadas. Só que tem um problema. Se você gritar, você vai tomar mais 2. Então o poder está na tua mão. Você resolve a vida. Eu vou dar 2 de você porque você fez isso. Mas só 2. Você tem que ser controlado. Não é 40 puxadas. Não é açoite do menino, não. Você está criando, você está ensinando, você está educando o menino. Na admoestação, o Senhor está corrigindo segundo o princípio. Você senta com ele, conversa com ele, disciplina ele, fala com ele primeiro, depois você disciplina ele. Eu sempre falo para meu filho o seguinte, por que você está apanhando? Vai apanhar. Porque eu fiz coisa errada. Aí eu pergunto o seguinte, escuta, mas você vai apanhar. Ele fala, pai, eu fiz coisa errada. Se você não fizesse coisa errada, o que aconteceria? Eu não ia apanhar. Então quem é que tem o poder de mudar as coisas? Ah, sou eu, pai. Falei, então acabou, meu filho. É só você não errar. Eu estou fazendo isso porque você errou. E agora você vai apanhar. Aí eu sento com ele, disciplino ele, irmão, acabou. Aí teve um dia que eu peguei os 2. Aí disciplinei o menino, aí eles saíram assim, tem como assim, agora é a sua vez. Eu permaneci ali, agora é a sua vez. Ele já aprendeu. Teve um dia que uma coisa mais interessante, ele se vê como as coisas funcionam, irmão. Depois de ensinar todas as coisas para minha filha, um dia eu estava sentado no sofá, né? E eu estava assistindo. Daqui a pouco, eu sempre sem querer, eu fiz uma brincadeira com ela. Olha, sua boneca mostrou língua para mim. Ela o quê? Mostrou língua. Ela falou, catou a bonequinha, onde é que tem um banheiro aqui? Eu sei que catou a bonequinha, levou para o banheiro, sentou na bonequinha, olhou nos olhos da bonequinha, ficou perto da bonequinha e disse, escuta, o que você fez? Você mostrou língua para o meu pai, você vai apanhar. Escuta, olha uma coisa, só para você entender isso aqui, escuta. Hoje ela vai ter 5 anos. Ela está aprendendo. Quando ela chega, olha para mim, ó, quando um dia ela for mãe, ela vai lembrar de todas essas coisas. Quantos de nós, olha para mim aqui, quantos de nós não aprendemos a ser pais, aprendemos a ser mães,
Depois de várias vezes temos errado com nossos filhos, temos espancado eles, machucado eles, irmão. Por quê? Porque não sabia, irmão. Hoje o Evangelho está te dando um direito, uma posição diferente de criar seus filhos diferentes. Imagina a segunda geração sua. Se você hoje está assim, imagina a sua segunda geração. Imagina como vai ser a sua descendência, vai ser uma descendência poderosa. Irmão, se nós estamos aprendendo, não sofrendo com tanta coisa, nós estamos sendo mudados a custo de dor e sofrimento, irmão. Estamos aprendendo situações. Imagine como será a nossa geração. Será uma geração poderosa na terra, porque eles sabem como fazer as coisas. Nós temos hoje muitos de filhos se perdendo. Por quê? Porque os pais não sabem, as mães não sabem tratar seus filhos. Irmão, o Evangelho é o lugar de Deus te ensinar. Deus te ensinar como lidar, sabe, como lidar com as suas emoções. Quantas vezes eu falo para o meu escuta, menino fez coisa errada, a gente quer bater na hora, descarregar coisa, não bate todo dia. Pastor, mas todo dia não tem condições de bater no menino, porque aí eu já não tenho aquela emoção mais. Eu falei, quem disse a missão de emoção para bater teu filho? Você está disciplinando ele segundo o Senhor. Senta com ele, conversa com ele, corrija. Eles estão aprendendo a fazer, irmão, porque você tem que ensinar, você tem que educar. E isso é servir, nós vamos mudar a nossa geração com essas coisas. Amém? Jesus devia abraçar aquele que tinha. Jesus devia não para ser aquele que aguarda, mas o que toma iniciativa de fazer, de amar, de abraçar e de cuidar. Irmão, quando eu estou em casa, uma coisa que eu tenho nele, com criação de filho, no dia que eu estou em casa, quem bate nos meninos sou eu. Minha esposa não faz nada com o filho. Ele errou, quem conversa sou eu, não importa o que eu estou fazendo. Eu levanto do meu lugar, eu vou até lá, e tomo posição, porque naquele momento eu sou autoridade. Quantas vezes tem muitos pais, né, que jogam a responsabilidade para a mãe? Ele é o cabeça da casa, mas ele não funciona. Olha uma coisa, você governar a sua casa é um serviço. A gente pode pegar o papel do homem, o papel da mulher e transformá-los em serviço. É isso que muda a nossa casa. Não é apenas um papel, é um serviço que prestamos na nossa casa. Quando governamos nossa casa, nós estamos exercendo serviço, nós estamos servindo eles. Então a gente tem que deixar muitas vezes, não, quantas vezes a mãe tem tanta coisa para fazer, e nós, ao invés de ajudar, ligação dela. Eu não gosto dessas coisas. Não é uma questão de gostar. Você acha que eu gosto de ter meu filho, irmão? Não gosto. Inclusive eu estou ensinando uma outra questão para ele. Eu fiz chegou a mim e disse, pai, o senhor me ama, pai? E toda hora repetia, pai, você me ama? Eu falei, você me ama, pai? Filha, você sabe que eu te amo. Não, aí ele abriu a boca, pai, é porque quando eu erro, eu acho que o senhor não vai me amar. Aí eu falei, meu Deus do céu, vem cá, filho. Sentei com ele depois, olhei no olho dele e falei, filho, não importa o que você faça, eu nunca vou te deixar de amar. Eu te amo incondicionalmente. Mas tem uma coisa que você aprendeu hoje, filho. Você aprendeu o amor do meu carinho. Você aprendeu o amor, né, daquilo que eu te dou como carinho. Você não aprendeu ainda a ver que a minha disciplina, a correção sobre você, também é uma forma de amar. Porque eu te amo, é que eu te corrijo. Porque eu te amo, é que eu te ensino. Estou largando a visão do meu filho agora, para que ele entenda agora que até a minha correção é uma demonstração de amor. Escuta, mano, eles não entendem isso. Somos nós que temos que entender e abrir os olhos para eles entenderem essas coisas. Entendeu? Isso é servir na sua casa, é mudar a tua família. Para terminar, Deus procura servos. Amém? Salmo 84, 20, Deus diz assim, Deus, né? Achei meu servo Davi e com meu santuário ungido. O que é que Deus procura nessa vida, irmão? Deus procura servos. O que é que Deus procura na sua casa? Um servo. Olha o que Deus diz assim, achei meu servo Davi e com meu santuário ungido. Faça assim comigo, ó. Quando Deus encontra um servo, Deus faz uma segunda coisa, Deus o habilita. Deixa eu fazer uma outra coisa para você entender aqui, olha comigo, ó. Por que Deus muitas vezes não tem te capacitado como pai, como mãe, como marido, como pessoa? Você sabe por quê, irmão? Deus só habilita servo. Se Deus te achar servo, Deus vai derramar unção sobre a tua vida. O que é unção? Unção não é para você pular, saltar, gritar, não. A unção de Deus é a capacidade de Deus de fazer as coisas, não por você mesmo, mas pela força de Deus. Fazer agora Deus alargando sua visão, para que você saiba como fazer as coisas. É a habilitação de Deus, porque Deus achou um servo. Deixa Deus te achar como servo hoje. Se coloque em pé para nós orarmos. Vamos falar com Deus.